Sabe quando o esforço no trabalho parece não ser notado e a carga de tarefas só aumenta? Se essa sensação é familiar, essa nossa conversa é sobre isso. A gente vai descobrir juntos como a nossa própria voz pode ser a ferramenta mais poderosa para construir a carreira que a gente quer, transformando aquela frustração diária em reconhecimento de verdade. Pois é, se sentir sobrecarregado, às vezes até invisível no trabalho, é uma realidade para muita gente. Mas e se a raiz do problema não for só o excesso de trabalho, mas a nossa dificuldade em falar sobre ele? É exatamente por aí que a nossa análise vai começar. Muita gente pensa que ficar em silêncio é o melhor jeito de evitar briga ou conflito, né? Só que no mundo profissional, o silêncio tem um preço. E olha, ele pode ser bem alto. Vamos entender agora como não falar sobre as nossas necessidades e limites pode, na verdade, acabar sabotando a nossa carreira. Aquelas frustrações que a gente engole não somem, né? Pelo contrário, elas viram uma espécie de ruído mental, sabe? Um peso que a gente nem vê, mas que suga nossa energia, tira o foco e, claro, afeta o nosso desempenho. É um fardo que vai desgastando a gente, dia após dia, em silêncio. E na prática, o que acontece? Bom, a sobrecarga vem porque, se a gente não fala qual é o nosso limite, as pessoas simplesmente assumem que ele não existe. Aí vem a frustração, porque se espera um reconhecimento que nunca chega, afinal, ninguém tem bola de cristal para saber o tamanho do nosso esforço. E com o tempo, claro, as relações de trabalho vão se desgastando. Tá, mas então, como é que a gente quebra esse ciclo? A resposta pode não ser a mais óbvia. É que antes de falar com os outros, a gente precisa ter uma conversa bem sincera com a gente mesmo. A solução começa quando a gente entende o que realmente quer, o que valoriza e, principalmente, quais são os nossos limites. Tem um mito enorme no mundo corporativo, aquela história de que temos que separar o profissional do pessoal. Mas, vamos ser sinceros, isso é impossível. Nós somos uma pessoa só, com os mesmos valores, as mesmas emoções, dentro e fora do trabalho. Tentar ser alguém que a gente não é no escritório é a receita perfeita para se frustrar. E essa jornada para dentro de si é sobre fazer perguntas importantes, sabe? Tipo, o que de fato me motiva, que tipo de reconhecimento eu realmente valorizo, quando é que eu me sinto com mais energia para trabalhar e o que drena essa energia? As respostas para tudo isso são a base para a gente conseguir se comunicar de um jeito autêntico e que funciona. Dá para pensar no autoconhecimento como um mapa pessoal de carreira. Sem ele, a gente fica meio à deriva, aceitando qualquer projeto, qualquer direção. Agora, com ele, a gente sabe para onde ir, quais desvios evitar e, o mais importante, consegue definir o que é sucesso nos nossos próprios termos e não nos termos dos outros. Certo. Então, se o autoconhecimento é o nosso mapa, a voz é o veículo. É ela que vai levar a gente até o destino. É a ferramenta que transforma tudo aquilo que a gente descobriu sobre nós mesmos em mudança de verdade no dia a dia. Vamos ver como usar essa ferramenta de forma estratégica. E aqui tem uma verdade que, olha, liberta a gente. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de adivinhar o que a gente está sentindo ou precisando. Ficar esperando que o chefe ou os colegas leiam nossos pensamentos é a fórmula para o ressentimento. A responsabilidade de comunicar o que a gente precisa, de forma clara e profissional, é toda nossa. Essa aqui é talvez a mudança de mentalidade mais importante. Muita gente tem medo de falar para não parecer que está reclamando de tudo, mas existe uma diferença gigantesca. Reclamar é focar no problema, se posicionar é focar na solução. Por exemplo, em vez de dizer eu estou sobrecarregado, que tal tentar, para entregar este projeto com a qualidade necessária, eu preciso de mais um dia, ou dessas 3 tarefas, qual é a prioridade agora? Percebe a diferença? Isso é se posicionar. No final das contas, a escolha é bem clara. De um lado, tem o caminho do silêncio, que a gente já viu que leva à frustração, ao esgotamento. Do outro, tem o caminho da comunicação, da verbalização, que abre as portas para o reconhecimento e para uma carreira muito mais saudável. A direção que a nossa vida profissional toma depende totalmente de qual desses caminhos a gente escolhe seguir. Agora vamos falar da parte boa, os resultados práticos. O que acontece de verdade quando a gente começa a usar a voz de forma mais estratégica? Quais são os frutos que a gente colhe quando se posiciona com clareza e confiança? Funciona como um ciclo positivo, um efeito dominó do bem. Quando a gente verbaliza nosso valor e nossos limites, a gente ganha reconhecimento. Com esse reconhecimento, fica mais fácil comunicar nossa capacidade real e evitar a sobrecarga. Evitando a sobrecarga, a gente protege nossa saúde emocional e evita aquele ressentimento. E tudo isso junto constrói uma carreira muito mais forte e sustentável. Então, para a gente amarrar todas essas ideias,
A carreira não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente constrói ativamente todos os dias. E a nossa voz é a principal ferramenta nessa construção. É importante lembrar disto. A qualidade técnica do trabalho é só uma parte da história. A outra metade, que é tão importante quanto, é a narrativa que a gente constrói em volta desse trabalho. É como a gente comunica o nosso valor, como defende as nossas ideias e, claro, como estabelece limites. A voz é o que transforma um bom trabalho em uma grande carreira. No fim, uma carreira que dura e que traz satisfação é construída em cima de relações saudáveis. E a relação mais importante de todas é a que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente se respeita a ponto de comunicar o que precisa, a gente ensina os outros a nos respeitarem também. Comunicação clara não tem nada a ver com egoísmo, é a base do respeito mútuo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Qual voz está construindo a carreira de cada um? É a voz do silêncio, que leva silenciosamente ao esgotamento? Ou é a voz do posicionamento, que constrói um futuro profissional mais sólido e, principalmente, mais saudável? A escolha e a voz está nas mãos de cada um de nós.